Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, graças a Deus, estamos na casa de Deus para mais um culto de louvor ao nome santo de Jesus. Nós estamos no primeiro domingo de julho, entrando no mês de férias para as nossas crianças. Um dia muito abençoado, tivemos hoje a abertura do nosso trimestre com uma aula magna muito abençoada. Um culto também cheio da presença de Deus pela manhã, a casa muito cheia. E aqui estamos nós para o nosso segundo culto. Final de semana também tivemos a nossa EBF, meus irmãos, a abertura da Escola Bíblica de Férias. Ontem foram 3 sessões, uma sessão 9 da manhã, outra 14 horas, outra 17 horas. Então esse cenário aqui, meus irmãos, ele foi o cenário da nossa EBF ontem. E a gente costuma deixar pelo menos até o domingo. Foi aqui a cenografia de uma grande festa das crianças ontem. Logo mais nós vamos ver em vídeos como foi abençoado. Eu peço que toda a igreja nos coloquemos de pés, meus irmãos. Os irmãos já chegando. A cidade em silêncio. Trânsito, ninguém pega nem engarrafamento um dia como hoje, meus irmãos, para chegar até a igreja, porque as pessoas estão recolhidas em casa, né? Também nos restaurantes, é um dia em que o país praticamente para, meus irmãos, num horário como esse, desde 17 horas, a seleção brasileira jogando. E talvez até alguns irmãos tenham escolhido vir de manhã para já agora à noite estar assim, mais tranquilo. Mas nós mantivemos o horário do culto, porque nós não temos, meus irmãos, por que mudar. Uma igreja do Senhor estaria aqui como está, né? Os irmãos, as irmãs, e nós vamos cultuar o Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Há um povo que vem à casa de Deus e nós vamos juntos adorar o Senhor, ouvir a voz do Senhor, como sempre fazemos. Então vamos abrir nossas Bíblias, meus irmãos, no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e vamos ler, meus irmãos, apenas o versículo 7. Jeremias, capítulo 29, versículo 7, apenas um versículo para a nossa meditação. Esse versículo introduz o culto e também embasa a ministração da palavra de Deus. Hoje é um culto que temos notícias do campo missionário e eu quero com muita alegria ler esse texto com a igreja. Diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, versículo 7 diz assim: procurem a paz da cidade para onde eu vos deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Vamos ler novamente, meus irmãos. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. A igreja pode dizer amém? Glória a Deus por esta palavra, meus irmãos. Eu quero também, já antes de orar, cumprimentar os nossos irmãos da nossa Templo Central FM. Nós estamos agora ao vivo na programação da nossa rádio. Os irmãos estão acompanhando o culto da Igreja Assembleia de Deus Templo Central em Fortaleza. Estamos também ao vivo no canal da igreja. Deus abençoe todos os nossos irmãos. Vamos continuar orando pelo nosso pastor Antônio José. Graças a Deus, uma recuperação muito satisfatória, meus irmãos. E estamos crentes e felizes com a certeza de que esse mês nosso pastor já estará também retornando às atividades aqui na nossa igreja. E nós vamos continuar orando para que Deus possa abençoá-lo nessa recuperação. Quantos irmãos precisam de oração? Todos nós precisamos. Oremos ao Senhor em nome de Jesus. Altíssimo Deus, Pai justo, santo e maravilhoso, nós estamos, Senhor, na Tua presença nesta noite. Estamos diante de Ti, Senhor, a Tua igreja, o Teu povo reunido para cultuar o Teu nome. E queremos bem dizê-lo na beleza da Tua santidade. Que o Senhor receba nosso louvor, a nossa adoração. Que o Senhor fale conosco. Sempre que estamos na Tua casa, Senhor, trazemos até este lugar um coração aberto, pronto para ouvir o Senhor. Que assim seja e a Tua palavra possa encontrar guarida no coração de cada um dos Teus filhos que já estão nesta casa. Eu oro por aqueles que ainda estão a caminho, que o Senhor os traga em segurança, que haja nesta noite uma noite marcada pela Tua presença, como sempre, Senhor.
a cada reunião solene, a cada santo ajuntamento. É o que nós pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus irmãos, vamos juntos adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós cumprimentamos a igreja na paz do Senhor. Amém. Que alegria estarmos mais uma vez aqui para adorarmos o Senhor. Aqui é o melhor lugar. O melhor lugar para estar é aqui. Nós estamos aqui. Vamos cantar de início o hino de número 187 da nossa harpa cristã. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, que me una a ti. Canta, igreja. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo que eu esteja triste, paz e descanso, paz e descanso a mim, teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, Senhor. Cantará, minha alma cantará a ti, Senhor. Em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, Cristo enfim, e quando Cristo enfim, cante, me vier, chama nos céus com serafins, nos céus, irei, a esperança da glória, cante. Então eu me alegrarei em
que é digno de honra e de glória, aquele que merece toda adoração. Por Ele e para Ele estamos aqui essa noite. Tu és o único que é digno, Senhor. Nós te coroamos, Senhor, porque Tu és digno de honra e de glória. Te entronizamos como Senhor, ao único que é digno de receber. Canta, igreja. A força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. A Ti, Senhor, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos. A Ti, Senhor, nós coroamos, Senhor, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. A Ti honra e glória, Senhor, no céu e na terra. Nós aqui neste lugar dizemos para Ti que Tu és digno de ser adorado. Nós nos prostramos diante da Tua majestade. O melhor lugar, Senhor, é na Tua presença. Recebe a nossa adoração que Te damos com tanta devoção. Cante. Ao único de receber a honra e a glória, a força e o poder. A Ti, Senhor, ao Rei eterno e imortal, invisível, muito real. A Ele ministramos graça, força e louvor, Senhor. Nós Te coroamos, Pai, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, coroamos. A Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti, Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, e cantarmos mais um cântico. Fique de pé se você puder, por favor. Eu Te louvarei, não importam as circunstâncias. Eu Te adorarei, Senhor. Somente a Ti eu dou a minha adoração. Mesmo que eu passe dificuldades, mesmo que eu esteja sofrendo, mesmo que eu venha a sentir fortes dores, eu digo para Ti, Senhor, sempre digo: perto quero estar. Canta, igreja. Junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu dou, Senhor, para Ti. Tudo que há em mim
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Diga, te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Tudo que há em mim eu te dou, Senhor. Diga, tudo que há em mim, oferte o seu louvor a Ele. Quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, diante de tudo que tu nos dá, Senhor, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei, Senhor. Tudo eu te dou, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, Te louvarei. obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Você pode cantar mais uma vez? Cante. Te louvarei. Não circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. A ti honra e glória, Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Podeis sentar. Nós queremos, nesse momento, com muita alegria, reconhecer a presença dos nossos irmãos que estão nos dando a honra da sua presença conosco essa noite. Nós temos aqui o presbítero Ivan Santos, da Assembleia de Deus Boa Vista, em Roraima, e o irmão Ivanildo Santos, da Assembleia de Deus de Manaus, no Amazônia. Onde estão os irmãos? Por favor, irmãos. Ali, glória a Deus. Deus abençoe. A irmã Ivanilda Santos e o irmão presbítero Ivan Santos. Sejam bem-vindos, queridos. Tem mais alguém nessa noite nos visitando? Levante a sua mão como sinal. Glória a Deus, temos alguns visitantes. Estamos felizes com a presença de vocês. A igreja quer receber os nossos irmãos com muita alegria. Pode dizer amém? Amém. Sejam todos bem-vindos, meus irmãos. Fiquem à vontade para adorar a Deus conosco, em nome de Jesus. Todos são muito bem-vindos nessa noite. Também quero, nessa oportunidade, meus irmãos, falar um pouco sobre a manhã de hoje, que nós tivemos aqui a nossa abertura da nossa escola bíblica dominical, do trimestre, que foi uma aula magna, aula muito especial. E eu quero encorajá-los também, fazendo um convite para que vocês estejam conosco para esse próximo trimestre que iniciou hoje. Um tema muito especial que vamos estar trabalhando
sobre a igreja dos gentios, aquilo que Deus tem para nós, nós que fomos contemplados pela palavra do Senhor, pelo Evangelho, estaremos trabalhando durante esse trimestre, todo esse trimestre agora, sobre um tema muito especial, onde nós vamos caminhar um pouco, relembrando a história, a trajetória dos homens de Deus e aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Então, todos vocês estão convidados para virem no próximo domingo, estarem conosco na nossa escola bíblica dominical. Começa sempre 8 horas da manhã. Meus irmãos, eu quero também fazer menção agora da nossa agenda, a agenda dos trabalhos que irão acontecer durante a semana. Amanhã, na segunda-feira, às 8 horas da manhã, consagração, como sempre todas as segundas-feiras, é uma bênção. E você que pode estar presente, se puder, esteja conosco aqui para adorar, orar ao Senhor. Na terça-feira, nós temos o nosso culto de ensino, especialmente terça-feira será a Santa Ceia. Culto de Santa Ceia, celebração da Ceia do Senhor, na próxima terça-feira. Na quinta-feira, a igreja se reúne novamente para o círculo de oração a partir das 14 horas. E aí eu tenho também um aviso especial para os irmãos, aqui os pais, que na próxima terça-feira a EBF continuará. Já já nós vamos ver um vídeo aqui, também do que aconteceu na abertura da Escola Bíblica de Férias, que aconteceu agora nesse final de semana, mas na terça-feira ela também continua a partir das 19 horas para as crianças aqui da sede que foram cadastradas, que fizeram o seu cadastro. Então, vai acontecer na terça-feira e seguir com o encerramento até sábado. Então, vocês terão mais informações sobre a EBF, que está sendo uma bênção em nome de Jesus. E eu quero também, a gente vai estar aqui, por exemplo, no culto na sexta-feira, no sábado, perdão, culto de adolescentes às 16 horas e a juventude, 16 horas, glória a Deus, às 18h30, perdão. Estou olhando para ali, minha vista não está tão boa. Às 18h30, então, o culto de celebração, Senhor, aqui com a nossa juventude, você está convidado para estar presente. E no domingo, nós teremos o culto, a EBD, a partir das 8 horas da manhã, como já falei, e a partir das 10 horas, o primeiro culto de celebração em família, e às 18 horas, o segundo culto de celebração em família. Como todo domingo, nós temos 2 cultos que acontecem na nossa igreja, e domingo também vai acontecer esse culto, que é o culto de celebração em família. Todos vocês estão convidados. Amém? Meus irmãos, eu quero fazer menção também da nossa Rádio Tempo Central, a FM 102.3, que tem sido uma rádio abençoadora na vida de milhares de pessoas, não só em Fortaleza, mas no nosso estado e em todos os lugares onde as pessoas podem acessar de qualquer lugar do mundo através dos nossos canais. Também tem sido abençoado com essa bela programação. E a nossa rádio, que é a Rádio da Palavra, também tem cooperado de forma muito preciosa para o nosso plano de leitura bíblica devocional, que estamos aí já um pouco mais da metade da nossa jornada de 40 semanas, estudando a palavra de Deus sobre o enredo da salvação. E a nossa rádio, pelo menos em 3 horários, tem sido uma rádio que tem levado a palavra, a mensagem do Senhor, através desse momento tão precioso que a igreja está caminhando nesse plano de leitura. E quando o final do ano chegar, em novembro a gente encerra esse plano, todos que estão acompanhando estão vendo que vale a pena. De repente você já pode ter ficado atrasado aí 1 semana, 2, mas dá uma acelerada que você acompanha a turma, que está sendo uma bênção. Quem tem sido abençoado aqui com o nosso plano de leitura? Levanta a mão, por favor. Glória a Deus. Muita gente. Deus abençoe, meus irmãos. Continuemos nessa jornada. E também, meus irmãos, vamos ver agora o vídeo que foi preparado aqui da abertura da nossa escola bíblica de férias com as crianças aqui, com o ministério, com crianças aqui, com um tema, uma aventura com o mestre. Vamos assistir esse vídeo. Eu vivo uma aventura na terra ou nas alturas. Deus me chama para ser explorador. Desvendar mistérios, descobrir o universo, conhecer de perto o meu Criador. Eu
Glória a Deus. Irmãos, foi bênção. Uma bênção. 3 sessões, casa cheia. É muito filho de crente, né, irmão? É muitas crianças aprendendo da palavra de Deus. Que coisa boa, que coisa boa. Meus amados irmãos, nesse momento também nós vamos para o momento do ofertório. Já convido os oficiais para se aproximar. Enquanto eles se aproximam, também quero fazer menção aqui. A irmã Rafaela Sampaio dedica esse culto em ação de graças ao Senhor por uma bênção alcançada. Então quero aqui fazer menção também aqui dessa gratidão da nossa querida irmã Rafaela. Que Deus abençoe. Nesse momento nós vamos, meus irmãos, contribuir para a obra de Deus. Você que tem abençoado essa obra, você que tem contribuído, tantas pessoas que têm abençoado a igreja do Senhor, tantos os que estão aqui, como muitas pessoas que estão à distância, aqueles que estão nos assistindo agora pelo canal do YouTube da igreja, que pode tem aí o QR Code aí na sua tela, você que está em casa, que também pode contribuir, tem muitas pessoas que contribuem com essa obra. Nós estamos em uma grande obra, é uma obra que não para, é uma obra que não cessa, e temos trabalhado de forma tão especial. Essa é a nossa primeira oferta desse culto, que nós estamos num culto também missionário, né? E nós vamos nesse momento fazer essa contribuição. Você pode estar cooperando de onde você estiver, e você que está aqui também tem a oportunidade de estar cooperando com alegria em nome de Jesus. Eu convido a todos para curvar sua cabeça, fechar seus olhos e orarmos ao Senhor nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Jesus querido, estamos na Tua presença, queremos Te louvar, Te bendizer, porque o Senhor nos trouxe mais uma vez aqui, ó Deus, para Te adorar, Senhor, com a nossa adoração, com o nosso louvor, mas também Te adorarmos com as nossas ofertas, Senhor, porque a oferta também faz parte da adoração. Aqui está a Tua igreja, o Teu povo, Teus filhos e filhas que irão contribuir, aqueles que também estão distantes, que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, que também irão, Senhor, abençoar a Tua obra, que o Senhor estenda as Tuas mãos, com uma porção generosa de bênção, prosperando, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, guardando, Senhor, abençoando tudo aquilo que o Senhor tem dado aos Teus filhos, ó Pai. Deus santo e Deus amado, abençoa aqueles que estão passando por dificuldades, por um momento de escassez. Supre, Senhor, as necessidades do Teu povo, e assim abençoa que os Teus filhos, Senhor, aqueles que não puderem cooperar nesse momento, que em breve estejam cooperando com alegria e testemunhando, Senhor, do Teu amor e da Tua provisão, em nome de Jesus. Amém. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho. Tu estás comigo. Não tema, meu irmão, não tema. Temer porque se
Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em Você crê nisso? Cante. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. irás prover de novo. Eu creio em ti. Se você estiver passando por uma tempestade, meu irmão, acalme seu coração e ouvirá. A tempestade, o vento forte, Não vão roubar a minha fé. em ti, meu Deus. A tempestade E o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Coloca a igreja aí, Erlin. Temer. Antes, diga. Você que está ouvindo aí, ó. Isso é uma igreja cantando. É uma igreja exercitando sua fé, meu irmão. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Meus irmãos, eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Se a presença do Senhor está conosco, não há o que temer, porque Deus é maior, né? Glória a Deus. Meus irmãos, esse informativo desse mês é o informativo que precede o Nordeste para Cristo. E nós fazemos menção da obra do Senhor ali no Senegal. Nós temos um parceiro missionário ali, missionário Robert Van Melo e sua família. Eles foram para aquela nação enviados pela Semadec, nós somos parceiros, em março de 2024. Está com mais de 2 anos que eles estão ali. Eles foram para ajudar a missionária Salete, o missionário Erasmo, que são pioneiros da obra do Senhor naquela nação. Meus irmãos, o Senegal, como todo campo missionário, tem alguns desafios. Primeiro, o islamismo lá sempre presente, mas é um islamismo diferente do islamismo raiz, né? Do islamismo lá da Arábia. É um islamismo místico, porque é misturado com feitiçaria, com crenças animistas, com espiritismo, e esse é um desafio. A língua falada no Senegal é o francês, mas é falado pela minoria. A maioria fala um dialeto chamado de Wolof, mas há outros dialetos também. Um grande desafio ali no Senegal, em toda a África, por assim dizer, é porque o africano, a mente dele funciona na questão da vantagem, né? Se você chega lá e apresenta o Evangelho, apresenta o Cristo, ele pensa assim, mas o que é que ele tem para me oferecer? O que é que eu vou ganhar com isso? Sempre querendo alguma vantagem. A gente chama isso de cristianismo utilitário, né? Uma outra questão também que é um grande desafio é a desconfiança com o homem branco, né? Ele sempre olha o homem branco como alguém que quer enganar, como alguém que quer alguma coisa dele, e isso também é um desafio. Um último desafio é que pregar para crianças ou adolescentes pode ser um crime. Você pode falar da Bíblia, você fala de Moisés, você pode falar de Davi, mas quando você for falar de Jesus, tem que ter cuidado e não faça apelo, porque o proselitismo é proibido.
E nós temos lá o missionário Robert Van, à frente da igreja de Baiá, que eu vou falar pouco porque o missionário no vídeo ele é bem detalhista, mas tem lá a igreja, não tem um templo próprio, mas se reúne em uma sala das escolas, mas toda semana os irmãos estão ali com muita alegria, adorando a Deus. Nós temos a escola Caminho da Vida, que atende em torno de 85 a 90 crianças todo ano. Também a missionária Bruna, que é a esposa do missionário Robert Van, está dando um curso de espanhol, visando o crescimento intelectual dos alunos. O missionário Robert Van também está trabalhando na questão de ampliar a tenda, né? Ampliar o trabalho. Está sendo construído mais 3 salas de aula e um banheiro, né? Também tem essa estratégia muito importante, que é a do futebol, né? Através do futebol, se atrai os jovens e aí se promove também o evangelho da graça de Deus. Mas, como eu disse, o missionário detalha melhor e nós vamos ver o vídeo que ele gravou. Pode passar, por gentileza. Pai do Senhor Jesus, queridos irmãos, missionário Robert Van Melo. A paz do Senhor, aqui é a missionária Bruna Mello e aqui é o missionário Noah Kairos. Queridos, nós queremos louvar a Deus pela vida do nosso amado pastor Antônio José Azevedo e, em nome do pastor Antônio José Azevedo, todos os pastores, líderes de missões, congregações que fazem a DTC Fortaleza e também o nobre amigo pastor Portela, por esta parceria e por estar conosco, servindo aqui no Senegal. Deus abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, e aqui estamos servindo no Senegal. O Senegal está localizado no oeste africano. O Senegal hoje, a língua oficial deste país é o francês, porém, diversos dialetos, dentre eles o Wolof, Peul, Seré, e em suas diversidades, dialetos, cultura, nós estamos servindo aqui ao Senhor no Senegal, auxiliando um trabalho. Há 2 anos nós fomos enviados para auxiliar alguns trabalhos aqui, entre eles a escola que tem sido uma grande porta que o Senhor abriu aqui nesta cidade onde estamos, que aproximadamente 85 crianças anualmente vêm a essa escola, e é aqui que o Senhor nos deu uma porta para anunciar o Evangelho. Eu, precisamente, estou auxiliando os trabalhos de construção. O Senhor me deu o privilégio, nesse espaço de 2 anos que estamos aqui, construir mais 3 salas de aula e auxiliar na parte estrutural da escola, na construção, e também algumas atividades internas da escola. A minha esposa, ela tem desenvolvido também um trabalho, um projeto de curso de espanhol para as crianças, que tem sido uma porta que o Senhor abriu também para se relacionar com essas crianças e anunciar o Evangelho. E nós também, além da escola, nós estamos trabalhando com um projeto de futebol, que tem sido um projeto especial, que nasceu do coração de Deus e que a gente vai continuar. Todos os sábados realizamos um trabalho de futebol com as crianças e adolescentes, aproximadamente 40 crianças, e tem sido uma porta, Bruna, você, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abriu para pregar o Evangelho. Porque é através do futebol que nós falamos de Jesus e Yeshua, através do futebol que o Senhor é glorificado. Então, são estratégias e projetos que o Senhor nos dá aqui. E também, em meio aos desafios do Senegal, nós estamos aqui pastoreando uma igreja. Há 2 anos nós estamos servindo essa igreja e para a gente é uma alegria cooperar de alguma forma para que o Senhor continue salvando, batizando, curando e assim também, em breve, levando para o céu. Muito obrigado pelas suas orações, pelas suas contribuições, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu gostaria de agradecer a cada oração, a cada contribuição, a cada suporte que a igreja brasileira, que vocês têm nos dado aqui na África, aqui no Senegal. Em nome da nossa família, nós queremos mais uma vez agradecer-los e pedir que continue orando por nós e por esse projeto. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, irmãos, por essa obra maravilhosa. Missionário Robert Van é muito animado, muito fervoroso, né? Bem organizado. Toda semana ele está mandando algum vídeo falando sobre o trabalho do Senhor, de maneira que a gente acompanha bem de perto esta obra. Meus irmãos, eu quero falar também sobre o cofrinho missionário. Graças a Deus, aqui na sede, nas congregações, os irmãos têm abraçado, né? Têm contribuído, de maneira que está sendo uma bênção, né? Nós compramos mais 1000 cofres para atender tanto a necessidade aqui da sede, como também das congregações. Então leve o seu cofrinho, se você ainda não levou,
leve, contribua, Deus vai te abençoar. Nós temos também o carnê missionário, como os irmãos sabem, é uma oferta mensal. A partir de R$10 você vai estar contribuindo para manter o missionário pregando o evangelho no campo missionário. E assim as nações ouvirão a voz do Senhor, se arrependerão, crerão, de maneira que assim a obra avança a cada dia. Meus irmãos, nesse momento nós vamos ofertar a oferta missionária. Eu quero aqui chamar os oficiais da igreja para recolherem essa oferta e pedir aos irmãos, contribua com generosidade, porque assim a obra de Deus vai crescer, frutificar, em nome de Jesus. Feche teus olhos, inclina a tua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua graça, te louvamos porque o Senhor nos alcançou, te louvamos porque a tua palavra habita em nossos corações. Te apresento o missionário Robert Van, a irmã Bruna, toda esta família, Pai, que está ali no Senegal. Meu Deus, te apresento as crianças da escola, a igreja de Baiaque, te apresento, Senhor, o projeto de construção. Pai eterno, abençoa o projeto de futebol. Meu Deus, que todas essas estratégias, Pai, sejam usadas pelo Teu Espírito Santo e muitos sejam, Pai, convertidos, transformados. Meu Deus, liberta, Pai celestial, transforma, opera poderosamente, meu Senhor. Abençoa também os mantenedores da obra de missões, os irmãos e irmãs, ó Pai, que contribuem com amor, com o carnê missionário, com o cofrinho, aqueles que estarão ofertando nesta oferta missionária. Meu Deus, multiplica as finanças, abre as portas, abençoa o Teu povo. Pai eterno, Pai celestial, nós te louvamos, nós te agradecemos. Recebe, Senhor, pois é para ti, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Nos rendemos a Ti, Senhor. Meus momentos e dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. Tudo eu Te dou, Senhor, todo o meu louvor. Eis-me aqui, rendido
Glória ao Senhor, no céu e na terra. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, quantos irmãos vieram ouvir uma palavra de Deus aos seus corações? Todos nós viemos ouvir. Convido nesse momento o presbítero Gaio. Ele terá a missão de compartilhar conosco a palavra de Deus em nome de Jesus. Meus irmãos, com muita alegria, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram ouvir uma palavra de Deus nessa noite? Abra sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29. Nós leremos apenas o versículo de número 7 inicialmente. Enquanto você abre sua Bíblia, manifesto minha alegria e minha gratidão pela oportunidade que temos de retornar a essa casa nessa noite, meus irmãos, e podermos juntos adorar o nome de Jesus. Jeremias 29, versículo de número 7. O tema que Deus colocou ao meu coração para ministrar à sua igreja nessa noite é o Evangelho e a missão com a cidade. Quantos acharam o texto bíblico? Digam amém. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade, para o qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quantos podem dizer mais um amém? Meus irmãos, o profeta Jeremias é um dos personagens mais emblemáticos do Antigo Testamento. Ele profetizou em Judá por 40 anos em um dos períodos mais difíceis, mais sombrios que aquela nação enfrentou. Ele profetizou, e não apenas profetizou, ele vivenciou a queda de Judá por meio do Império Babilônico. Ele presenciou a destruição de Jerusalém e as deportações dos judeus, que culminou no terrível e drástico momento conhecido como cativeiro babilônico. Os avisos de Deus por meio daquele profeta, condenando Judá contra a idolatria, condenando Judá contra a injustiça social, a hipocrisia religiosa, o chamado ao arrependimento e a volta sincera a Deus, foi absolutamente rejeitada e desprezada por aquela nação. E por causa disso, agora, o juízo de Deus se tornou uma realidade dolorosa e irreversível no meio daquele povo. De modo que Jerusalém foi destruída, o grande templo ficou em ruínas, os judeus foram arrastados de sua pátria e conduzidos para uma terra estranha e pagã, como consequência dos seus próprios pecados. A identidade da nação e do povo foi completamente abalada, e a fé e a esperança daquele povo agora foi colocada à prova. E as perguntas, meus irmãos, que estavam em jogo diante desta situação, diante desse contexto histórico, giravam em torno de mais ou menos essa: será que Deus nos abandonou? Será que as promessas da aliança falharam? Será que nos resta ainda alguma esperança de restauração? E às vezes, meus irmãos, pode parecer que essas perguntas são absurdas, e eu quero dizer que não são, porque na verdade essas são perguntas válidas e que nos trazem profundas reflexões. Porque a primeira coisa que vem à nossa mente diante de um cenário como esse, de uma destruição geral de uma nação, é o pensamento de que Deus havia os abandonado. A imagem imediata que vem à nossa mente é a de um Deus que fez de tudo para reatar aquela relação. É a de um Deus que falou por meio e através dos seus profetas, de forma reiterada. De um Deus que chamou aquele povo para um relacionamento íntimo com Ele. Mas que agora, meus irmãos, esse Deus, Ele vira as costas para o seu povo. Ele abandona o seu povo à própria sorte, porque esse foi o caminho escolhido para si. Esse é o pensamento humano que imediatamente permeia a nossa mente e o nosso coração, quando nós estamos em meio às lutas da vida, às adversidades da existência, o sentimento que nós estamos sozinhos, o sentimento de abandono,
o sentimento de que Deus não vê, que Deus não se importa, porque se Ele se importasse, Ele faria alguma coisa. Talvez, meus irmãos, existam alguns de nós que chegamos até aqui com esse pensamento, diante de tantas lutas, diante de tantas guerras, diante de tantas provações que você tem enfrentado, talvez por consequências dos pecados de outras pessoas, porque o nosso querido pastorzinho já pregou aqui, que o pecado ele não atinge somente a nós, ele atinge as pessoas que estão ao nosso redor, talvez por consequências dos pecados de outras pessoas, ou talvez por consequências dos seus próprios pecados, das suas más escolhas, diante dos seus maus caminhos, você esteja agora enfrentando consequências severas, e talvez, meus irmãos, o sentimento que restou no coração e na mente de algumas pessoas foi o sentimento de culpa, o sentimento de que Deus te abandonou, o sentimento de que Deus virou as costas para você, o sentimento de que Deus não se importa, o sentimento de que Deus te esqueceu. Se você chegou aqui com esse pensamento, enfrentando esse tipo de sentimento em seu coração, eu trago uma palavra de Deus para você, através do capítulo 29 do livro do profeta Jeremias. Esse capítulo, meus irmãos, é muito lindo, muito precioso. Trata-se de uma carta profética enviada por Jeremias de Jerusalém aos exilados judeus que estavam na Babilônia. E ao lermos essa carta, essa ideia humana, imediatista, essa ideia humana limitada, pessimista, que por vezes alcança as nossas mentes e os nossos corações, essa visão míope de um Deus que vira as costas para nós, de um Deus que se esquece de nós, de um Deus que nos abandona e não nos ama mais. Diante dessa carta, meus irmãos, esse pensamento ele vai se dissipando, ele vai se esvaindo, porque quando nós lemos essa carta, nós vamos perceber que mesmo cativos na Babilônia, quando aqueles exilados judeus, eles recebem a carta do profeta Jeremias e começam a ler, eles percebem que a mensagem central daquela carta não era a ideia de abandono, não era a ideia de que eles agora teriam que enfrentar aquele momento sozinhos, não é a ideia de um Deus que não se importa, não. Quando eles começam a ler aquela carta enviada pelo profeta Jeremias, eles percebem que a ideia central daquela carta é de encorajamento e de orientação, para que eles possam viver com sabedoria durante o período do exílio, porque Deus tinha um plano para restaurá-los novamente no tempo certo. Jeremias 29:11, o texto nos diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Meus irmãos, imagine, no meio de um cativeiro, no meio de um tempo desesperançoso, de tristeza, receber uma carta do próprio Deus, meus irmãos, trazendo à tona essas palavras, é como um bálsamo aos nossos corações. Ah, meus irmãos, essas palavras do Senhor por meio do profeta, elas são poderosas para reacender a nossa esperança e nos encher de ânimo para que nós possamos continuar confiando no Senhor, independente das circunstâncias, por mais adversas que sejam. E essa, meus irmãos, é a palavra que eu trago de Deus para pessoas que estão aqui nessa noite. E essa é a palavra de Deus, por orientação do Espírito, que trago talvez para alguém que esteja nos assistindo no culto online nessa noite. Os planos de Deus para você, os planos de Deus para a sua família, os planos de Deus para a sua casa, são planos de paz, são planos de paz, são planos de paz para que você tenha um futuro e uma esperança. Talvez, meus irmãos, a guerra esteja tão grande, a batalha está travada, talvez o que sobrou sejam só cinzas, destruição. Talvez você olhe de um lado para o outro e tudo que você consegue ver é miséria, é desesperança. Você olha de um lado para o outro, o que você consegue enxergar, meus irmãos, talvez seja só pavor, medo, quem sabe, contextos de ameaças, por conta do erro de terceiros ou dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Você talvez esteja vivenciando dias amargos,
dias turbulentos, mas eu venho aqui, meus irmãos, em nome de Jesus, te dizer que apesar de tudo isso, apesar dessa luta estar travada, apesar das tuas más escolhas, Deus não te abandonou, Deus não se esqueceu de você, e os planos dele para a sua vida, para a sua família e para a sua casa, por mais que você não veja hoje, por mais que você não entenda nada hoje, são planos de paz e prosperidade, e você terá um futuro e uma esperança. Se você recebe essa palavra, levante uma de suas mãos para adorar a Jesus. Planos de paz e esperança. Mas eu preciso, meus irmãos, trazer um alerta para todos nós que estamos aqui nessa noite. Mesmo sabendo que Deus não nos abandonou, mesmo sabendo que os planos de Deus são planos de paz, para que tenhamos uma esperança e um futuro, nós precisamos entender que quando nós estamos diante de situações críticas em nossa existência, quando nós estamos enfrentando, meus irmãos, batalhas, guerras como aqueles judeus cativos estavam enfrentando na Babilônia, existem pelo menos duas coisas que tendem a acontecer em nossa vida. Em primeiro lugar, nós queremos que as coisas se resolvam de forma imediata. Nós queremos que as coisas se resolvam de forma instantânea. Nós somos assim, meus irmãos. Mas existe uma segunda coisa que tende a acontecer em nossa vida. A nossa tendência é buscar e depositar a nossa fé e a nossa esperança em toda e qualquer boa palavra que chegue até nós. Na verdade, o que nós queremos é nos livrar dessa guerra. Na verdade, o que nós queremos, meus irmãos, é nos livrar desse sofrimento quanto antes. E assim, em nosso desespero, nós passamos a ouvir muitas vozes, nós passamos a ouvir muitos sussurros, muitos ruídos. E assim, meus irmãos, nós vamos depositando a nossa esperança, nós vamos depositando a nossa fé e a nossa confiança em qualquer boa palavra que chegue aos nossos ouvidos. Mas o alerta de Deus para essa igreja nessa noite é muito claro: nem toda boa palavra que chega até nós provém de Deus. E isso estava acontecendo com aqueles judeus cativos na Babilônia. Falsos profetas estavam se levantando e anunciando que aqueles judeus cativos na Babilônia voltariam rapidamente para Judá, que o cativeiro duraria poucos dias, poucos meses, logo acabaria. E com isso, meus irmãos, uma falsa expectativa de uma rápida e fácil solução estava sendo implantada no coração e na mente daqueles judeus. Mas Jeremias os adverte, e você pode ver isso no capítulo 29, a partir do versículo de número 8, Jeremias diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que há no meio de vocês na terra da Babilônia. Não deem ouvidos aos sonhos deles, porque sonham o que vocês querem ouvir. E talvez o problema esteja aqui. Não importa se a palavra é de Deus ou não, se agrada aos nossos ouvidos, nós a acolhemos geralmente, meus irmãos. Mas Jeremias, ele vai além e diz: eles contam mentiras em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Meus irmãos, essa mensagem de advertência proferida pelo profeta Jeremias aos exilados, ela não poderia ser mais atual, porque ela representa exatamente a realidade dos nossos dias. Na cidade nós buscamos e ouvimos muitas vozes, que nem sempre é a voz do Senhor. A cidade é um celeiro de falsos profetas, que proferem mentiras e enganos, e encantam, e atraem, e engodam muitas pessoas. Tem gente, meus irmãos, que nem congrega mais. Tem gente, e eu conheço pessoas assim. E se eu fosse fazer uma pergunta para você, eu creio que todas as pessoas que estão aqui nessa noite também poderiam falar e afirmar que conhecem uma pessoa que vive dessa maneira. Tem gente que não congrega mais. Tem gente que prefere viver correndo atrás de profeta, meus irmãos. Tem gente que prefere correr vivendo atrás de profecia, subindo um monte. Tem gente que vive em casa de oração, que geralmente são dirigidas por pessoas que não são vinculadas a nenhuma igreja,
que não se submetem a nenhum tipo de liderança, não têm pastor e não suportam essa ideia de serem pastoreados, e que profetizam aquilo que é agradável aos seus ouvidos e de acordo com o pix que recebem de vocês. Meus irmãos, eu creio que essa palavra não vai escandalizar ninguém aqui, e na verdade não trata-se de algo novo. Desde que o mundo existe, isso aqui existe, isso aqui acontece. Se você olhar, por exemplo, para o livro do profeta Miqueias, lá no capítulo de número 3, versículo de número 5, Miqueias, ele já denunciava os falsos profetas nesse sentido. Olha o que é que o texto vai nos dizer: quando tem algo para mastigar, eles proclamam paz, mas contra aqueles que nada lhes colocam na boca, eles preparam guerra. A crítica aqui, meus irmãos, ela é direta mesmo. A crítica aqui, ela é objetiva, ela é clara. Os falsos profetas, eles profetizam paz para aqueles que os alimentam. Os falsos profetas, eles profetizam de acordo com aquilo que eles recebem, e amaldiçoam quem não lhes dão nada. E isso está acontecendo em nossos dias, meus irmãos. Eu conheço muitos falsos profetas, as redes sociais estão cheias deles, e muitos transitam na cidade de Fortaleza, e eles conseguem atrair muitas pessoas, eles conseguem, meus irmãos, ludibriar muitas pessoas. Sabe por quê? Porque a nossa geração é inquieta. Uma das marcas da nossa sociedade, meus irmãos, é a busca desenfreada por respostas rápidas, por soluções instantâneas, por mensagens que agradam aos ouvidos, por profetas ou profecias que massageiam o nosso ego, mesmo que isso não traga soluções definitivas e duradouras para as nossas vidas. É por isso que as pregações coaches estão na moda. É por isso que as pregações que elas focam em autoajuda, elas estão cheias, meus irmãos. É por isso que existem tantos falsos profetas na mídia, enriquecendo a base de pessoas que nunca foram transformadas pelo Evangelho de Jesus Cristo e continuam dando cabimento a esse tipo de pessoas. E eu sei, meus irmãos, às vezes isso é gerado pelo sofrimento, pelas lutas da vida, pelas dores da existência, pelas adversidades humanas. Mas, meus irmãos, só cai nesse truque, só cai nessa falácia dos falsos profetas quem não conhece as Escrituras. É por isso que a nossa igreja, ela tem pregado a palavra e afirmado dia após dia que nós precisamos estar edificados na palavra, conhecer a palavra, porque quem conhece a palavra, meus irmãos, não cai na lábia de falso profeta. Mas existem em nosso meio profetas, manipuladores da fé, que arrebanham multidões, que conduzem ao engano e à miséria milhares e milhares de pessoas, porque não conhecem a verdade. Nós estamos vendo isso, meus irmãos, todos os dias nas redes sociais, todos os dias, às vezes em contextos com pessoas que nós conhecemos de perto. O fato é que diante daquela situação, Deus agora, Ele vai falar por um profeta verdadeiro. Ele vai falar através do profeta Jeremias, e a palavra foi: não se deixe enganar pelos profetas, não se deixe enganar pelos adivinhos que há no meio de vocês, não deem ouvidos a eles, porque eles contam mentiras em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Ele continua e diz: vocês ficarão na Babilônia. Oh, meus irmãos, e às vezes é tão dura a verdade de Deus. Às vezes as pessoas caem na lábia dos falsos profetas, pastorzinho, porque nós queremos sair dali abraçados. Nós queremos ouvir aquela voz que nos agrada, mas às vezes, meus irmãos, a resposta de Deus para a gente, ela é dura. Às vezes a resposta de Deus para a gente não é a resposta que a gente quer ouvir. Olha a resposta de Deus para aquele povo: vocês ficarão na Babilônia. Oh, meu Deus, 70 anos, depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz, e os trarei de volta para casa. Meus irmãos, essa palavra nos revela uma verdade muito preciosa, que nós precisamos levar na nossa mente e no nosso coração nessa noite. A vontade de Deus, ela é soberana. O propósito de Deus, ele nunca falha. Sabe qual é a maior dificuldade que muitos de nós enfrentamos em nossas vidas no cotidiano? Nem sempre a nossa vontade e os nossos propósitos estão alinhados à vontade e o propósito de Deus.
Nem sempre, meus irmãos, a vontade e os propósitos de Deus estão alinhados com os nossos. E a nossa tendência humana é a de querermos tudo no nosso tempo. Sim ou não, meus irmãos? Nós queremos tudo no nosso tempo. Nós queremos tudo do nosso jeito. Nós queremos tudo nos nossos termos. Mas quem dita os acontecimentos da história, quem dita os acontecimentos da tua vida, quem dita os acontecimentos da tua família, não são os teus desejos, não são as suas vontades, não são as palavras proferidas pelos falsos profetas, não são as muitas vozes da cidade. Quem dita os acontecimentos da história, inclusive da sua história, da história da sua família, da história da sua casa, é o Deus todo soberano e o que Ele estabelecer para a sua vida. O profeta Daniel, certa vez ele louvou a Deus dizendo: bendito é o nome do Deus para sempre. Deus é sábio, Deus é todo poderoso, Ele muda as estações, Ele conduz a história. É Deus quem conduz a história, é Deus que tem o controle de todas as coisas, e a sua vontade sempre prevalecerá. Existe um cronograma divino em curso. A vontade de Deus, ela é soberana, ela sempre prevalece, meus irmãos. E dentro desse contexto, Deus estabeleceu que aqueles judeus ficariam exilados na Babilônia por 70 anos. Eu acho interessante essa passagem em uma versão bíblica chamada A Mensagem. O texto é muito precioso, ele diz assim, meus irmãos: essa é a palavra do Eterno sobre o assunto. 2 pontos. Assim que tiverem terminado os 70 anos da Babilônia, nem um único dia antes. Por quê, meus irmãos? Vontade de Deus, propósito de Deus. Nem um único dia antes eu vou aparecer e vou cuidar de vocês como prometi e trazê-los de volta para casa. Eu sei o que eu estou fazendo. Receba essa palavra. Talvez você não esteja entendendo nada, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Talvez você não consiga compreender agora, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Talvez você olhe de um lado para o outro, você não entende nada, mas o Deus da tua vida está dizendo: eu sei o que eu estou fazendo. E o meu plano é dar a vocês um futuro pelo qual anseiam. Portanto, o cativeiro babilônico estava estabelecido. Por quê? Não tem porquê. Porque Deus quis. Porque Deus estabeleceu. E aqueles judeus permaneceriam, meus irmãos, exilados por 70 anos. Mas o que me chama a atenção aqui, e aqui consiste a palavra vivificada do Espírito para essa noite, é o fato, meus irmãos, de que Deus, Ele se manifesta. E Ele fala com o seu povo, dando-lhes instruções de como eles deveriam viver durante o cativeiro babilônico. Deus, Ele nos surpreende ao ordenar: fiquem na Babilônia, construam, plantem, casem, trabalhem e orem pela cidade onde vocês estão. Através dessas instruções do Senhor aos judeus exilados, nós entendemos que o cativeiro não se resumia a castigo. O cativeiro babilônico não se resumia à punição. Não é sobre isso, não é apenas sobre isso. O cativeiro babilônico também era missão de Deus naquela cidade. É interessante, meus irmãos, perceber que Deus não abandona o seu povo. Mas mais do que isso, Deus não abandona aquela cidade. Deus usa o seu povo como instrumento de bênção para a cidade. Mesmo sendo uma terra estranha, mesmo sendo uma terra pagã. E talvez o pensamento, meus irmãos, mais natural, e eu vou aqui esticar um pouquinho, talvez o pensamento mais espiritual, que permeasse na mente e no coração daquelas pessoas eram esses: nós não somos daqui. Nós não temos nenhuma responsabilidade com esse lugar. Nós ficaremos aqui durante 70 anos porque Deus nos estabeleceu, porque esse é o propósito de Deus, mas nós não temos nenhum compromisso. Nós não temos nenhum comprometimento com o bem-estar ou com o progresso da Babilônia. Afinal de contas, nós não somos daqui. Já já nós voltaremos para o nosso lar definitivo. Nós voltaremos para Sião. Nós voltaremos para Jerusalém. Mas essa não foi a orientação de Deus. A orientação foi: fiquem na Babilônia.
trabalhem pela paz, pela prosperidade, orem pela cidade onde vocês estão. Meus irmãos, eu não sei se isso está muito claro para você, mas a Babilônia se tornou agora um campo da missão de Deus. Era necessário plantar raízes, mesmo que fosse por um tempo provisório e temporário, mesmo em um ambiente hostil, mesmo em um ambiente pagão. A missão de Deus, ela continuou ativa. Mesmo na Babilônia, Deus tem propósito e Deus tem direção para o seu povo. E baseado nesse texto, claramente nós percebemos que existem praticamente, ou pelo menos 2 pilares que fundamentam o nosso envolvimento com a missão de Deus na cidade. Em primeiro lugar, orem pela cidade. Orem pela cidade. Em segundo lugar, trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade. Ou no contexto original, trabalhem pelo shalom da cidade. Meus irmãos, isso pode parecer tão estranho. Talvez tenha crente aqui que esteja se perguntando que tipo de mensagem é essa, mas você vai entender o que é que o Espírito Santo de Deus está querendo nos comunicar nessa noite. Pode parecer estranho, sabe por quê? Porque a Babilônia é símbolo de opressão e de paganismo. Portanto, o pensamento mais religioso que surge é: olha, não vamos e não podemos nos envolver com essa cidade. Nós somos de Sião, nós somos da cidade santa, que é o oposto dessa cidade aqui. Nós não somos da Babilônia, mas a orientação de Deus é justamente o oposto a isso. Ele orienta o seu povo a não se isolar. Pelo contrário, ele direciona aquele povo para envolver-se ativamente com a cidade onde eles estavam vivendo, para que assim eles pudessem promover a paz daquela cidade e que eles pudessem orar por aquela cidade. E nós precisamos, meus irmãos, entender as implicações que essas orientações de Deus impõem sobre nós. Eu vou fazer uma pergunta aqui que ninguém precisa responder. Talvez você ore por muita coisa, pela sua vida, pela sua casa, pelos seus filhos. Mas deixa eu fazer uma pergunta, não precisa você responder. Você ora pelo seu bairro? Você ora pela sua cidade? Será que você realmente ora? E a palavra do Senhor está dizendo e nos confrontando nessa noite, dizendo: nós precisamos, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor Jesus Cristo, orar pela nossa cidade. Sabe por quê? Orar pela cidade é um ato declaratório de que nos importamos com ela. E mais do que isso, é um ato de que nós reconhecemos, meus irmãos, que a transformação da cidade começa por meio de uma intervenção do próprio Deus. O problema é que tem crente que não ora mais, porque ele sequer mais acredita que seja possível solucionar os problemas de uma cidade como a cidade de Fortaleza. Tem crente que não ora mais, porque ele não acredita mais que Deus é poderoso para mudar a realidade caótica de uma cidade como essa que nós estamos inseridos. Mas eu vim aqui nessa noite, meus irmãos, lhe dizer que Deus, ele não apenas pode, como ele quer mudar a realidade dessa cidade. Quando eu olho para a história que se encontra no livro de um outro profeta chamado Jonas, nós vamos perceber que uma cidade terrível chamada Nínive, uma das cidades mais violentas, uma das cidades mais profanas daquele tempo, ela se converteu ao Senhor, através de uma intervenção divina, que enviou àquela cidade um profeta teimoso, um profeta desobediente, que sequer queria cumprir aquela missão, porque ele não amava aquele povo, ele não tinha misericórdia daquele povo, ele não queria que a graça de Deus repousasse sobre aquele povo, mas o Deus do profeta amava aquele povo, tinha misericórdia daquele povo. Ele envia um profeta, e a sua única pregação foi: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E a palavra do Senhor nos diz
que através de uma intervenção de Deus, de uma intervenção divina, os ninivitas creram em Deus, abandonaram os seus maus caminhos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus é poderoso para mudar realidades, e esse Deus, ele não mudou. Esse Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua poderoso para mudar realidades, ele continua poderoso para mudar histórias, ele continua poderoso para mudar a realidade da cidade de Fortaleza. E mais do que isso, ele conta com essa igreja, ele conta com a minha e com a sua vida nesta missão. Orar pela cidade é reconhecer que Deus está presente. Orar pela cidade é reconhecer, meus irmãos, que ele continua atuando, mesmo em terras estranhas, mesmo em terras pagãs. Afinal de contas, a nossa mente é muito pequena e muito limitada para entendermos isso plenamente. Mas esse Deus, o Deus que nós servimos, o Deus da nossa igreja, ele reina soberano, ele é rei absoluto sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as nações, e ele quer alcançar a todos, porque ele ama a todos. Portanto, orar pela cidade é um ato de pessoas que acreditam que Deus continua alcançando as cidades e cumprindo sua missão através do seu povo. Orar pela cidade, meus irmãos, é um ato missionário. E se nós estamos em um culto de missões, em um culto que reflete missões, em um culto para pensarmos missões, nada melhor, meus irmãos, do que começarmos orando pela cidade, curvando nossos joelhos e orando para que Deus intervenha no seu bairro, na sua vizinhança, para que Deus intervenha na cidade de Fortaleza. E Ele vai fazer grandes coisas se a igreja continuar orando ao Senhor. Orar pela cidade é um ato de esperança e não de resignação. Orar pela cidade é um convite para que a influência redentora de Deus, ela alcance e permeie todas as esferas decaídas e marginalizadas da sociedade, que foram manchadas e maculadas pelo pecado, para que assim, meus irmãos, a luz de Deus, a luz do Evangelho, possa raiar em meio às trevas e à escuridão. Nós precisamos orar pela cidade, pois é por meio da oração que nós nos alinhamos à missão de Deus. É por meio da oração que nós nos alinhamos aos propósitos de Deus. É através da oração que nós vamos entender qual é a vontade de Deus estabelecida para as nossas vidas. E se nós estivermos alinhados com a missão e com os propósitos de Deus para essa cidade, nós estaremos mais dispostos e sensíveis para irmos até ela e sermos agentes de transformação através do Evangelho de Jesus Cristo, aonde Deus nos plantou. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as Escrituras, nós vamos perceber que Abraão orou pela cidade, Moisés orou pela cidade, Jeremias orou pela cidade, Daniel orou pela cidade, Neemias orou pela cidade, Jesus orou pela cidade, e agora tem um povo aqui em Fortaleza que vai continuar orando pela cidade. E através dessa oração o nome do Senhor será glorificado, e Deus vai te usar aonde Ele te estabeleceu, aonde Ele te plantou. Mas mais do que isso, meus irmãos, ainda existe um segundo plano. Nós precisamos orar pela cidade, mas também, em segundo lugar, nós precisamos trabalhar pela paz e pela prosperidade da cidade. Esses termos paz e prosperidade, eles vêm da mesma raiz e da mesma ideia. Elas derivam da palavra shalom. E o conceito bíblico de shalom remonta a uma ideia de bem-estar integral. Sendo assim, quando Deus orienta que aqueles judeus eles deveriam trabalhar pelo shalom, isso vai muito além de simples ausência de guerra. Isso vai muito além da simples ausência de conflito. O que Deus estava dizendo era: trabalhem, envolvam-se ativamente, intencionalmente em prol do bem-estar da cidade. Não se trata, meus irmãos, apenas de desejar o bem da cidade. Não se trata apenas de esperar sentado em uma cadeira passivamente para que o governo resolva os problemas da cidade. Não é sobre isso. Quando Deus diz que Ele quer que nós venhamos a trabalhar em prol do shalom da cidade, Ele está dizendo que nós precisamos nos envolver ativamente,
com esforço, com dedicação na vida da cidade. E as orientações de Deus foram muito claras. Jeremias 29, a partir do versículo de número 5. Construam casas e se estabeleçam nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para os seus filhos e maridos para as suas filhas, assim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para os quais os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Em outras palavras, meus irmãos, fortaleça e trabalhe pela sua casa. Se levante e trabalhe pela sua família. Cuide dos seus filhos, cuide das suas filhas. Contribua com a economia. Não sonegue impostos. Pague os impostos devidos. Busque a justiça. Promova relações saudáveis. Cuide dos vulneráveis. Seja misericordiosos com quem precisam. Vivam com responsabilidade cívica. Influencie positivamente através do Evangelho de Cristo. Aonde você estiver, aonde Deus te plantou para você se relacionar e viver. Talvez pelo distanciamento histórico e cultural que temos dessa passagem bíblica, o significado de Shalom pode perder o seu entendimento completo, integral. Mas os judeus que receberam aquelas orientações de Deus, eles sabiam exatamente o que Deus esperava de cada um deles. Shalom, meus irmãos, é um estado de plenitude. Shalom é um estado de harmonia. Shalom é um estado de saúde em todas as esferas da existência, de prosperidade, de justiça, de relacionamento correto com Deus e com o próximo. Shalom é o que Deus espera da sua criação, desde o princípio. Shalom aqui, meus irmãos, não é uma paz individualizada, personalista. Não, meus irmãos, não é uma paz e um bem-estar de uma pessoa em detrimento de outra. Shalom aqui é sobretudo comunitário. Shalom é uma missão ativa de contribuir para o florescimento de todas as coisas aonde Deus te estabeleceu, aonde Deus te plantou. Na sua casa, você precisa ser exemplo. Na sua vizinhança, você precisa caminhar diligentemente. Na escola, na faculdade, no trabalho, na empresa, na igreja. Meus irmãos, Deus nos chamou para nos envolvermos com a sua missão. E a cidade é o palco da missão de Deus. Tem uma frase que eu gosto muito, do meu amigo pastor Simvaldo Queiroz, que esteve aqui conosco algumas vezes. Ele diz o seguinte: melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. Eu vou repetir isso daqui. Melhor do que contar com Deus é ser por Ele contado. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus conta conosco. Deus conta comigo. Deus conta com você. Não, comigo Ele não conta. Não, Deus conta com você. Talvez você não saiba. Talvez você seja, meus irmãos, muito passivo. Mas Deus conta com você. Deus conta com a sua vida. Deus conta com a sua existência. O que falta talvez é você ter esse entendimento. O que falta talvez seja você parar de terceirizar ao seu pastor, ao seu líder. Não, alguém tem que fazer alguma coisa. Não, se levante e faça você. Porque Deus conta com você. Para quê, irmão Gal? Para tantas coisas. Aonde há dor, Deus quer te usar para levar cura. Aonde há injustiça, Deus quer te usar para que você seja um portador de justiça. Aonde as trevas, Deus te chama para que você possa ser luz naquele lugar. A pergunta é, meus irmãos, será que Deus pode contar com a gente? Será que Deus pode contar com você? Meus irmãos, eu confesso que essa palavra de Jeremias, ela veio ao encontro do meu coração e me tocou profundamente. Porque a realidade vivenciada pelo profeta, em muitos aspectos, ela é muito parecida com a nossa realidade. Nós vivemos em uma das cidades, meus irmãos, marcadas pela corrupção, marcada pela violência, marcada pelas desigualdades. Nós vivemos na nossa Babilônia. Meus irmãos, talvez alguém aqui não saiba dessas informações. Nós temos visitantes nessa noite de outros estados, mas nós vivemos em uma das cidades mais violentas do mundo.
onde o índice de homicídio é um dos mais altos do mundo. Nós já fomos primeiro lugar no ranking de prostituição infantil. Isso significa dizer que pessoas do mundo inteiro se destinam à cidade de Fortaleza para se prostituírem com as nossas crianças, com adolescentes nessa cidade. Nós vivemos na nossa Babilônia. Meus irmãos, nós vivemos em uma Babilônia. E existe uma frase muito dita em nosso meio, que apesar de ser bíblica e verdadeira, pode ser facilmente distorcida e nos levar a práticas muito erradas. A frase é: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. É uma verdade, meus irmãos, é uma verdade. É uma verdade bíblica, é uma verdade bíblica. Você só não pode usar isso para distorcer a palavra do Senhor, e tem muita gente que faz isso. Geralmente a maioria das pessoas que falam essa frase, elas se alienam e elas acreditam que nada pode ser feito para mudar a realidade que nós estamos inseridos. Aliados a isso, elas se baseiam em correntes teológicas que defendem que o quanto pior, melhor. Gente, eu cresci nessa igreja, eu cresci no contexto dessa cidade escutando isso. Não, se acostume, o quanto pior, melhor. As guerras precisam acontecer mesmo, essas mortes são naturais, porque isso aproxima a volta de Cristo, porque isso vai antecipar as coisas. Gente, eu cresci, eu estou falando de mim. Essa é uma experiência pessoal, talvez você não escutou isso, mas eu escutei muitas vezes. Olha, as coisas precisam realmente ficar piores, as coisas são assim mesmo. Jesus está voltando e para que Ele volte, essas coisas precisam acontecer. Mas quando essas pessoas falam assim, meus irmãos, geralmente elas estão caindo em uma armadilha muito grande. Elas estão caindo na armadilha da inutilidade. Elas dizem: não, as coisas precisam piorar, é assim mesmo. E aí ela fica parada, de braço cruzado, deixa o mundo se acabar. E assim você se torna um inútil. E assim você se torna um infrutífero. E assim você se torna um agente de desserviço na igreja e na sociedade. Mas eu trago uma palavra para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Eu e você não fomos chamados por Deus. Eu e você não fomos alcançados e transformados através do Evangelho de Jesus Cristo para sermos esse tipo de pessoas. Pelo contrário, fomos chamados para sermos agentes de transformação aonde estivermos, como embaixadores de Cristo. Fomos chamados e transformados para seguirmos os passos de Jesus e andarmos fazendo o bem por toda parte como Ele fez, amando, acolhendo e servindo as pessoas. E eu não sou ingênuo, meus irmãos, de acreditar que nós vamos resolver todos os problemas da cidade de Fortaleza, porque nós não vamos. Mas não é sobre isso que eu estou pregando. Nós não estamos pregando um cenário de perfeição. Nós sabemos que isso não é possível. Pelo contrário, nós sabemos que a semelhança dos exilados judeus que estavam cativos na Babilônia, eu e você somos apenas peregrinos e estrangeiros nessa terra, como Pedro fala em sua primeira epístola. Ou como o escritor aos Hebreus declara isso com razão, no capítulo de número 13, versículo de número 14, ele diz: não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Quantos buscam, meus irmãos, essa cidade que há de vir? E João viu essa cidade permanente que há de vir, e ele a descreveu em Apocalipse, capítulo de número 21, ele diz: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não mais existia, e vi a cidade santa. É essa cidade que nós esperamos, meus irmãos, é essa cidade que é o nosso destino final. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, não haverá mais dor. Todas essas coisas passaram para sempre, e aquele que estava assentado no
trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Essa é a nossa esperança de um dia estarmos na cidade santa. Essa é a nossa esperança de um dia estarmos nessa cidade que será a nossa morada permanente. De um dia estarmos na Nova Jerusalém e desfrutarmos do reino de Deus de forma plena. Quantos têm essa esperança ainda, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Mas a pergunta final dessa noite é: e até lá? E até lá? Que nós esperamos a cidade santa? Nós esperamos. Que nós vamos chegar lá? Nós vamos chegar, amém, meus irmãos? Amém. Mas a pergunta é: e até lá? E até chegar? Até lá, a nossa cidadania celestial deve influenciar o nosso viver terreno. Até lá, somos chamados a antecipar essa realidade, vivendo como testemunhas do reino, que já está entre nós, mas não de forma plena. Até lá nós seguiremos o conselho de Pedro em sua primeira epístola. Mesmo sabendo que nós somos estrangeiros, nós viveremos de forma exemplar, segundo o evangelho de Jesus Cristo, glorificando o nome do Deus que nós servimos. Até lá, mesmo como peregrinos, devemos viver com propósito nesta vida, nesta terra, porque a missão de Deus está em curso e Ele conta comigo e com você. Até lá, meus irmãos, não seremos passivos, não esperaremos apenas pelo governo, pelos nossos pastores. Até lá, nós vamos nos levantar para orar pela cidade, para interceder pela cidade, para clamar pela cidade, para chorar pela cidade. Até lá nos levantaremos e trabalharemos incansavelmente em prol da paz e da prosperidade da cidade de Fortaleza. Essa igreja já tem feito isso. Meus irmãos, nas últimas semanas, a juventude tem invadido as ruas dessa cidade, nos Jovens em Missão com a Cidade, levando a palavra de Deus, o evangelho de Jesus, levando, meus irmãos, a mensagem que traz vida eterna para as pessoas. Nós temos o Instituto Restaurar, que todos os dias trabalham com milhares e milhares de pessoas nessa cidade, cumprindo esse chamado, trabalhando em prol da paz e da prosperidade da cidade. Mas Deus conta com você também, Deus conta comigo também. Nós vamos terminar agora essa mensagem, mas eu faço uma pergunta nessa noite, meus irmãos. É uma pergunta que nos convida a um compromisso, é uma pergunta que nos convida ao envolvimento, é uma pergunta, meus irmãos, que deve nos trazer um senso de alerta. Quantos querem trabalhar para Jesus? Quantos querem se envolver ativamente? Pois se levante, meu irmão. Pois se levante, porque Deus conta com você. Quantos recebem essa palavra nessa noite? Vamos juntos, em nome de Jesus, ler uma rápida conclusão, toda a igreja, e em seguida eu estarei devolvendo a palavra para o nosso pastor Ozinha Gomes nessa noite. Os irmãos conseguem ler? Amém? Vamos ler no 3. 1, 2, 3. Conscientes e uma vez transformados pelo evangelho de Jesus Cristo, devemos nos envolver em sua missão, amando, servindo a cidade aonde o Senhor nos plantou. Devemos orar intensamente por ela e trabalhar em prol de sua paz e prosperidade. Que a nossa vida como peregrinos nessa terra possa ser uma antecipação da glória da cidade celestial, e assim possamos ser agentes de paz e transformação onde Deus nos plantar, até que Ele venha e estabeleça o seu reino plenamente. Quantos podem glorificar a Deus nessa noite, meus irmãos? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Quem pode dizer assim para esse irmão do seu lado: valeu muito a pena ter vindo ouvir esta palavra. Glória a Deus. Deus tem falado conosco, meus irmãos. Há uma multidão de irmãos acompanhando o culto online, que também certamente precisavam. Toda palavra, meus irmãos, tem um endereço e o dia certo. Esta mensagem era para hoje, para esse domingo à noite, para esses irmãos que estão aqui, e Deus sabe porque precisávamos ouvir.
Eu peço que toda a igreja nos coloquemos de pés nesse momento. Essa é uma palavra que nos desafia, meus irmãos, nos confronta. É uma palavra que nos chama a uma responsabilidade que temos por sermos testemunhas do reino de Deus. E eu quero, nesse momento, orar por alguém aqui. Talvez você, participando deste culto, ouvindo esta palavra, sentiu que algo precisa mudar na sua vida. Quem sabe é uma reconciliação, uma tomada de decisão que envolve, meus irmãos, uma nova forma de encarar a vida, de viver a sua vida, de viver com a sua família. Talvez seja uma nova percepção que Deus está trazendo a você agora, depois de ouvir esta palavra. E você gostaria de confirmar isso diante do Senhor. Saia do seu lugar agora e venha aqui à frente. Permita que a graça de Deus te alcance nesta noite. O perdão de Deus ofereça a você um novo dia, um novo caminho a ser trilhado. Algumas pessoas estão vindo. Meus irmãos, a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela sempre tem um propósito. E ela sempre cumpre o propósito pelo qual ela é transmitida. Se você quiser oração, também venha, em nome de Jesus. Nós vamos orar por esses irmãos que estão vindo aqui. Meus irmãos, esse é um ato de consagração ao Senhor. Às vezes a gente olha assim, Deus, mas eu posso fazer tão pouco. Eu não tenho um cargo de influência na cidade. Eu não tenho, Senhor, muitos recursos. Meu irmão, você tem a possibilidade de fazer algo que faz toda a diferença. Você pode orar. É tão bom ouvir essa palavra porque ela nos compromete de modo que não tem quem evite dizer, não, isso aqui eu não posso. Porque no mínimo nós podemos orar. Isso às vezes é o que a cidade mais precisa, meus irmãos. Que Deus levante intercessores esta noite. Nós vamos orar também, meus irmãos, por pedidos de oração que tenham aqui na tela. Peço já que o pastor Souza se aproxime daqui. Se os irmãos puderem projetar, nós iremos apresentar os nomes ao Senhor. Sempre temos nomes, meus irmãos, e eu gostaria de mencioná-los para que nós apresentemos ao Senhor nesta hora em oração. E nesta oração nós já também estamos encerrando este culto de louvor ao nosso Deus. Oh, meus irmãos, muito obrigado por vocês estarem aqui na casa de Deus para adorar o nome do Senhor, para ouvir a voz do Senhor. Pastor Fernando, glória a Deus, pastor Fernando está completando ano, vamos orar por ele, meus irmãos, servo de Deus, amém. Meu querido irmão Celso pede oração da sua área profissional. Meus irmãos, ontem, sábado, foi também aniversário do nosso querido irmão Josenias, ministro de louvor da igreja, é quem lidera, meus irmãos, essa grande equipe de louvores, músicos, cantores. É um servo de Deus dedicado, meus irmãos. Além de cuidar do louvor, ele também auxilia e é um cooperador do nosso pastor nesse trabalho, meus irmãos, nas congregações, de organizar a sonorização das nossas igrejas. É um artista também, meus irmãos. A ele também é dado o crédito de montar esses cenários da igreja, sempre nos eventos, atividades do ministério. O Josenias, meus irmãos, arregaça as mangas e faz sempre coisas muito bonitas. É um dom de Deus para ele, meus irmãos. A gente olha só, admira, porque não tem como fazer isso. Tem que ter a graça de Deus de poder ter essa habilidade, esse dom, e ele tem. O Josenias, que Deus te abençoe. O Senhor é precioso para essa casa, meu amigo, para essa igreja, amado do nosso pastor e de todos nós. A igreja de Jesus quer parabenizar nosso amado irmão Josenias Freire, ministro de louvor da nossa igreja. Digamos todos, parabéns! Parabéns. Que Deus o abençoe. Receba, meu amigo, esse parabéns em nome de Jesus. Se você puder vir aqui, nós vamos orar por você. O pastor Souza irá orar. Orar também, pastor, pelo pastor Fernando, está aniversariando, servo de Deus. Glória a Deus. Todos os irmãos, pedindo oração pelos filhos. O Senhor vai orar por todos eles, pastor Souza, por todos esses irmãos. Quantos precisam de oração aqui, meus irmãos? Todos nós precisamos. Continuemos orando pelo nosso pastor. Ele está ligadinho, meus irmãos, acompanhando o culto e adorando a Deus juntamente conosco. Vamos orar em nome de Jesus, pastor Souza.
Nós queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Nós queremos saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, Josenias, nós o conhecemos desde muito criança. Não é isso, Josenias? Seus pais, conheci, seus avós. Nós trabalhamos junto também com o seu avô aqui, viu? E Deus abençoe, Josenias. Você é uma bênção para a igreja, Assembleia de Deus aqui no Tempo Central. E também, meus queridos irmãos, eu quero agradecer a Deus pela mensagem que foi nos trazida esta noite. Esta mensagem é o que nós estamos vivendo hoje. É isso? É o que nós estamos vivendo hoje. E nós precisamos conhecer, porque a nossa caminhada é longa. Alguns daqueles nossos antigos que estiveram na Babilônia sofreram. E nós, na nossa caminhada, vamos sofrer até chegar a Sião, a cidade de Deus. Amém? Oremos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de bondade e de misericórdia, Senhor da glória, queremos agradecer, Senhor, por esta oportunidade, o qual nos concedestes, de estarmos na Tua casa para Te adorar, Senhor, e o Teu Espírito Santo nos ministrar uma palavra de que nós necessitamos, porque nós estamos vivendo os dias difíceis. E a nossa cidade, Senhor, nós carecemos da Tua bênção para que nós possamos abençoar também a nossa cidade. Que esta mensagem tenha nos trazido um despertamento para que nós possamos orar pela nossa cidade. Senhor da glória, abençoa todos os Teus servos que participaram esta noite deste culto abençoado. Irmão Josenias, moço está aniversariando, Senhor. Toma nas Tuas mãos, guarde, que também seja uma vida próspera diante de Ti, como todos nós trabalharemos para que haja prosperidade e paz na nossa cidade. Também o nosso irmão que está aniversariando e os demais irmãos que estão aqui ajoelhados, que vieram, Senhor, para sair abençoado por Ti. Maravilhoso Deus, abençoe todos nós, o nosso pastor, o presidente, Senhor, pastor Antônio José, e a Tua graça, a sua família, o abençoe em tudo, e a diretoria da igreja, e todos nós, os Teus servos, nós Te oramos e Te agradecemos tudo, em nome de Jesus, desde agora e para todo sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nosso próximo encontro, na próxima terça-feira, culto de Santa Ceia. Vamos receber a bênção em nome de Jesus. Após a bênção, cumprimente algumas pessoas em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande, infinito amor do Pai, que a comunhão, as consolações, o poder, a sábia direção do Espírito Santo seja sobre o povo de Deus, hoje e para sempre, e toda a igreja com muita alegria diga amém. Deus abençoe a todos, meus irmãos, uma semana abençoada a todos, em nome de Jesus.